Olá, galerinha! Ó, nós aqui de novo. Professora Juliana está aqui para mais uma aula de a melhor de todas, matemática. E o conteúdo que estamos trabalhando aqui é resolução de sistemas. Olha como a gente tá chique, hein? Tem muita gente lá do ensino médio que não sabe resolver sistema, hein? E você está aprendendo. E agora, com bastante aula de exercícios, dá para fixar e lembrar bem em como que resolve. Lembrando que você vai conhecer mais 2 métodos, são 3. Então, quando você se deparar com um sistema, você vai escolher, opa, esse eu quero usar o método da substituição. Esse eu vou usar o método... Depois você vai ficar sabendo os outros 2 que nós temos, ok? Não vou dar spoiler da aula, da próxima aula. Tudo pronto aí? Caderno, lápis, borracha, caneta, tudo certo? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou fazendo os exercícios e vou devagarzinho parando para você copiar as resoluções. Então não precisa, a hora que eu estiver explicando, pode focar em mim aqui, ó, ok? Foca em mim, que depois eu dou um tempinho para você copiar, para que você tenha o exercício inteirinho, certinho no caderno, para quando você for fazer sozinho, você possa ter algum lugar para olhar, para se espelhar, como referência para você poder conseguir resolver sozinho, ok? Mas antes de qualquer coisa, o que nós não podemos nunca, jamais, never esquecer? Os nossos avisinhos, né? Lá no Classroom, não esqueça de acessar o Classroom, registrar sua frequência, respondendo aquelas atividades obrigatórias. É muito importante de todas as matérias, gente, não esqueça. E se você está assistindo pela TV, não esqueça de organizar o seu material e enviar na escola ou ir na escola entregar. Eu não sei como que a sua escola está fazendo, mas você precisa mostrar para o professor que você está fazendo, ok? Conforme foi determinado. Então organiza o teu material aí, que no final das contas vai dar tudo certo, ok? O importante é você estar ligado aqui e aprendendo, tá bom? Vamos para a aula? O que vamos trabalhar? Alguns exercícios. Trabalhamos na aula anterior e hoje, novamente, para que a gente possa fixar esse algoritmo, esse passo a passo para a resolução de sistemas lineares, ok? Pronto? Respira fundo e vamos que vamos. Olha a primeira aqui, ó. Exercício 1. Então, eu começo leve, né? Eu começo já te dando o sistema prontinho aí, que é só você resolver. A gente gosta muito de x e y, tá, gente? Eu tento me policiar em relação a isso. Você pode aparecer qualquer tipo de letra, tá? Mas a gente acaba sempre no x e no y, não sei por quê. O que eu tenho aqui, ó? 2x menos y igual a 4. 3x mais 2y igual a 27. Então, aqui, o meu conselho para você, eu já vou dar um tempo para você tentar, tá? O meu conselho para você é que você isole a letra que está acompanhada do coeficiente 1, ok? Se você olhar o x, ele está acompanhado do número 2, o x da segunda equação acompanhado do número 3 e o y da segunda equação acompanhado do número 2. Então, sobrou apenas o y da equação número 1, que está acompanhada do número 1. Então, eu, assim, se fosse você, isolava esse y da primeira equação, ok? Então, eu vou dar um tempo, ver se você consegue resolver e eu já volto com a resolução passo a passo.
Muito bem, você lembrou do passo a passo do algoritmo? Então agora eu vou resolver com você, muita calma nessa hora, não apague, tá bom? Espere para que eu possa fazer a resolução passo a passo, para que você possa entender, porque se você acertou, ótimo. Se você errou, não se desespera, tá? Mas encontra o teu erro, é muito importante, antes de você se desembestar, apagar tudo, encontre onde você errou, porque se você não encontrar o teu erro, você vai continuar errando, certo? Então vamos lá? Isolando, qual letra então que eu falei? O y da primeira equação. É o único, gente, que você pode isolar que não vai fazer com que você trabalhe com fração, ok? Você pode isolar os outros? Pode. Dá certo? Sim. Vai fazer continha com fração? Sim. Tá bom? Então, se você quiser fugir dela, isola esse y aqui, ó, esse carinha. Tá bom? Então, vamos lá. Isolando o y da primeira, o que que eu fiz, gente? Vocês estão vendo que esse y é negativo? Ai, eu não gosto de trabalhar com negativo, né? Quem que gosta? Se você passar o 4x, se você passar o 2x para o segundo membro junto com o 4, esse y vai ficar negativo. E não dá certo, você precisa isolar y e não menos y. Então, uma dica da professora, o que você pode fazer? Esse y é negativo, passa ele para o segundo membro, porque dele vai ficar positivo. E ao mesmo tempo, esse 4 que é positivo daqui, você passa para o primeiro membro. Olha aqui, ó, o jeito que eu isolei, estão vendo? Ó, 2x está no mesmo lugar, esse menos y foi para o segundo membro, mais y, e esse 4 veio para o primeiro membro, menos 4. É como se você trocasse os dois de lugar, certo? Aí você isola e não precisa trabalhar com números negativos, possibilidade de acertar aumenta em 70%. Então, isolei na primeira equação, preciso substituir esse y na segunda equação. Então, copia a segunda equação, ó, 3x mais 2y igual a 27. Estão vendo que o y aqui está em roxinho? É porque é ele que nós vamos substituir, ó, 2x menos 4 no lugar desse y. E o resto, copia, tudo igual, Ctrl C, Ctrl V, ok? Sem estresse. Substituído, agora eu vou eliminar parênteses. Como que eu elimino? Eu dou uma olhada quem está na frente. Tem algum número, algum sinal? Eu tenho mais 2. Então, o sinal de mais não vai interferir nos sinais dos números aqui dentro. Então, os sinais vão se manter, mas o número 2 vai alterar o coeficiente, porque eu vou efetuar a multiplicação, tá bom? Então, copio 3x, 2 vezes 2x, 4x. Continua positivo, ó, mais com mais, mais. Se você quiser fazer a regra de sinal, também super certo. Mais com menos, menos. Ou então você entendeu que quando tem o mais na frente é só manter os sinais. 2 vezes 4, 8. Copio igual, copio 27. Só tem uma letra na equação. Então você vai juntar letra com letra, número com número. Bem tranquilo, ó. 3x mais 4x, 7x. Copio 27, porque ele já estava lá. A professora tem que copiar ele por primeiro? Tem, é regra. Ele estava lá por primeiro. Vamos respeitar as filas, ok? O brasileiro não respeita muito fila, né? Mas a gente precisa respeitar. 27 já estava lá, copia ele por primeiro. Aí esse menos 8 que está aqui vai para o outro lado, mais 8. 27 mais 8, 35. E esse 7 que estava multiplicando x, passa dividindo. 35 dividido por 7, 5. Então, nós já determinamos uma das letras, x igual a 5. Não pode esquecer, gente, que tem que voltar, porque são duas respostas. Eu preciso encontrar o x e o y, ok? Então, eu vou dar um tempinho para você copiar essa resolução, para a gente finalizar e encontrar o y.
Muito bem, copiado já está. Falta determinarmos a outra incógnita, que é y. Então, nós precisamos voltar aqui nessa equação, ó, a equação onde você isolou. Então, eu vou usar o x igual a 5. Então, como é que vai ficar? Ó, eu tenho 2x menos 4 igual a y. É a equação que a gente tinha isolado, eu não estou inventando. Copia ela. E no lugar do x, coloca o número que você achou. Ó, tá entre parênteses aqui. Esse parênteses não influencia em nada, mas se fosse menos 5, aí iria influenciar. Então, se acostume a substituir entre parênteses, tá bom? 2 vezes 5, 10. Primeiro, sempre a multiplicação, ok? Menos 4, você vai fazer essa subtração depois. 10 tira 4, sobrou 6. Então, y igual a 6. Então, lembra que o conjunto de solução, você tem que respeitar a ordem das variáveis, da incógnita. Então, ó, na primeira coluna veio o x. Então, você responde o x por primeiro. Na segunda veio o y. Então, o y é a segunda. Eu já comentei na aula passada que se você inverter, dá errado, ok? Não dá certo. Porque a pessoa vai substituir o 6, se você colocar aqui, no x. 2 vezes 6, 12. Substitui o 5, coloca o 5 aqui, ó. Menos 5, 12 menos 5 dá 4? Não, né? Dá 7. Então, já não dá certo. Então, não esquece de manter a ordem na resposta, ok? Então, um tempinho para você copiar essa para a gente ir para o próximo. Muito bem, já resolvemos o primeiro exercício, então nós já relembramos o passo a passo do método da substituição. Você já está entendendo muito bem esse método? Ai, professora, ainda não estou. Vou te fazer uma pergunta. Você já resolveu algum sozinho? Do começo ao fim? Quando a gente faz sozinho, a gente aprende de verdade. Então, você pode até pegar um desses das aulas passadas, pega um sistema, fecha o caderno, pega uma outra folha e tenta resolver ele sozinho. É aí que você vai ver se você aprendeu. E sinto muito de dizer, é só assim, tá bom? Tem que fazer sozinho. Vamos para o próximo, então. O próximo é um probleminha. Não está montado nada. Nós que temos que usar a cachola e pensar. Então, ele diz assim, ó. A soma de dois números é 37. A diferença entre eles é 9. Quais são esses números? É uma brincadeira com os números aí, né? Pegou dois números, somou, deu 37. Pegou outros dois, fez a diferença. Diferença é o quê? Uma continha de menos, ok? Então, vamos ver como é que fica a montagem dele? Olha lá. Aí depois eu vou dar um tempo para você finalizar, ok? Então vai ficar assim, soma de dois números. Chamei um de A e o outro de B. Para fugir do x e y um pouco, né? Então, A mais B dá 37. Aí ele diz que a diferença entre eles é 9. Então, o mesmo A, agora subtraído do B, tem que dar 9, ok? Então, aqui eu fiz a equação de substituição. Nesse caso, todas as letras estão com coeficiente 1, ok? Todas. Então, o que você precisa? Você pode escolher qualquer uma delas para isolar que vai dar certo. E não vai trabalhar com fração. Então, eu escolhi a letra A da segunda. Você pode escolher outra. Todo o cálculo vai ficar diferente, tá bom? Mas as respostas vão dar iguaizinhas. E vou substituir na primeira. A mais B igual a 37. Então, agora é um tempo para você fazer esse exercício.
Muito bem. Fez a substituição? Terminou? Finalizou? Conseguiu o valor de A e de B? Nós já chegamos lá. Vamos ver se está certo. Então, como eu falei, dá para você escolher qualquer letra para isolar nesse caso, tá bom? Você poderia escolher qualquer outra. Escolhemos a A da segunda. Então, vamos substituir, ó. Se eu isolei a A da segunda, esse menos B passou para o outro lado mais B. Então, no lugar da letra A, eu vou colocar 9 mais B. Vou copiar e substituir isso na primeira equação. A primeira é A mais B igual a 37. Então, no lugar do A, eu tenho o valor que eu encontrei para o A, que é o 9 mais B. Repare que está entre parênteses. E daí você faz Ctrl+C, Ctrl+V da equação inteirinha, ó. Copio mais, copio esse outro B, copio o sinal de igual, copio 37. Ok? Feito isso, vamos eliminar os parênteses. Tem algum número na frente do parênteses? Não. Tem algum sinal? Não também. Então, é só você retirar o parênteses, ok? Então, vai ficar 9 mais B mais B. Se você reparar aqui, eu já resolvi direto, ó. 1B mais 1B, 2B. Porque não fazia diferença esse parênteses. Mas se você quiser fazer mais uma linha só eliminando parênteses, copiar tudo, pode fazer, tá bom? Se eu só tenho uma letra para um lado, número para o outro. Então, vai ficar 2B de um lado, copio 37, que já estava lá. E, obrigatoriamente, se ele já estava lá, copia ele por primeiro. E depois, esse mais 9 passa para lá, menos 9. Tá bom? E agora, você faz essa subtração. 37 tira 9, dá 28. E esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, nós acabamos de encontrar que um desses números vale 14. Na verdade, em alguns exercícios você pode até voltar de cabeça, né? Porque se a soma é 37 e um deles é 14, você já consegue saber quanto que é o outro. Mas nós vamos continuar no processo e substituir, tá bom? Então, eu vou voltar e vou substituir no lugar do B 14 nessa equação aqui, ó. E daí eu vou somar com 9. Olha aí, ó. Vamos copiar isso aqui primeiro? Então, eu vou dar um tempinho para você copiar antes da gente seguir. Copiado esta parte, vamos finalizar esse exercício, porque sistemas têm duas respostas. Se é um sistema com duas equações, tá? Vocês vão ver só esses sistemas. Mas deixa eu contar para vocês que existe com 3 equações, com 4, com quantas equações vocês quiserem, tá bom? E ele vai aumentando as letras também. Se tem 3 equações, tem 3 letras em cada uma. E o negócio vai ficando grande, grande. Mas vamos respirar, vamos fazer essa com 2 equações, tá? Então, ela tem 2 respostas. Vamos substituir no lugar do B 14 e ver quanto vai dar, ó. O A era 9 mais B. Então, se a gente achou que o B é 14, é só trocar o 14 no lugar do B, né? A igual a 9 mais 14, o A deu 23. Então, você pode até conferir, né? Fazer a prova real, ver se você acertou. 14 é um número, 23 é outro. Aqui não tem uma ordem específica, né? Porque ele falou apenas 2 números. Então, um número é 23 e o outro 14. 23 mais 14 dá 37. 23 menos 14 dá 9. Então, eu descobri que o A é o maior, gente. Tá? O A tem que ser 23, porque se eu colocar no lugar do A o 14, vai ficar 14 menos 23,
daria menos 9, tá bom? Então tem a ordem também para você responder por causa da continha de menos. Na continha de mais, tanto faz, mas na continha de menos tem a ordem. Então, se ele perguntasse a ordem desses números, você tem que responder na ordem que ele pediu, ok? Então, é o A primeiro, os números são 23, repare que o 23 está na frente, que representa o primeiro, e o 14 está na segunda posição, que representa o segundo número. E fechamos mais esse exercício. Então, um tempinho para você copiar e vamos para o último. Terminado esse exercício 2, vamos para o terceiro, ok? Tá pronto? É o último, prometo. Vamos lá. O 3 é um probleminha. Ele diz assim, ó, Carlos resolveu, em um final de semana, 36 exercícios de matemática a mais que Newton. Ai, que bonito, né? Carlos e Newton fazendo exercícios de matemática no final de semana. Olha que programaço! Ai, que orgulho desses meninos! Sabendo que o total de exercícios resolvidos por ambos foi 90, o número de exercícios que Carlos resolveu é igual a... E agora eu não vou falar nada, eu vou dar um tempo para você pensar. Ele está perguntando, gente, uma coisa só, ó, é o número de exercícios que Carlos resolveu. Mas esse número de exercícios do Carlos está vinculado com a quantidade de exercícios que Newton resolveu também. Então, ele pede uma informação, mas para você resolver, você tem que montar um sistema com as duas, porque uma está presa na outra. Eu vou dar um tempo para você pensar e depois a gente volta.
Conseguiu organizar o teu pensamento aí? Tem que organizar, gente. Respira, vai com calma. Ó, Carlos resolveu no final de semana 36 exercícios a mais que o Newton. Então, eu não sei quanto o Newton resolveu e não sei quanto o Carlos resolveu. Então, você tem que dar nome para essas duas informações, ok? Você pode chamar, por exemplo, de C, o número que o Carlos resolveu, e N, o número de exercícios que Newton resolveu, ok? Aí ele fala assim, que ambos resolveram juntos 90. Então, esse ficou fácil, né? 90 é a quantidade que Newton resolveu, mais a quantidade que o Carlos resolveu, ok? Então, vamos montar esse sistema, ó. A quantidade que Carlos resolveu, C, mais a quantidade que Newton resolveu, dá 90, ok? 90. E ele disse para nós que Carlos resolveu 36 exercícios a mais que Newton. Então, o número de exercícios que Carlos resolveu depende do número que o Newton resolveu. É o número que o Newton resolveu mais 36. Então, por isso que aqui está escrito, ó, C igual a N mais 36. Ok? Esse não é muito tranquilo da gente montar, porque você pega um exercício desse solto e você acha que é uma informação só que está sendo pedida. E com uma letra só você não consegue resolver, porque uma está presa à outra, embora a pergunta só seja do Carlos. Então, presta atenção nisso também, ok? Ele só quer saber o número que Carlos resolveu. Então, aqui, se você olhar, é um sistema. Duas variáveis, duas equações, escolhe uma para isolar. Qual que você vai isolar? Se você olhar os coeficientes, todas elas têm um 1 na frente, né? Então, tanto faz. Só que já está pronto. Presta atenção na primeira equação. O que está escrito? C igual N mais 36. Então, nesse tipo de exercício, já vem pronto, já vem isolado para você uma das letras. Professora, se eu quiser isolar outra, eu posso? Claro que pode. Vai ter um pouquinho só a mais de trabalho, mas já está pronto. Então, olha aqui, ó, eu só copiei a primeira equação, que é a equação de substituição. Já está isolado o C. Então, eu vou substituir esse C na segunda equação, ok? Então, eu vou dar um tempinho para você copiar esse sistema. Muito bem, vamos voltar e vamos resolver. Só um pequeno detalhe, eu chamei de C maiúsculo e N maiúsculo. Tanto faz, gente, você pode trabalhar com as letras maiúsculas ou minúsculas. Se você quisesse colocar o Czinho minúsculo e o Nzinho minúsculo, sem problema, tá? Ah, professora, por que você colocou maiúsculo então? Porque é o nome dos piá, é o nome dos meninos. Então eu resolvi chamar de maiúsculo. Mas tanto faz, você poderia chamar de A e B, X e Y, ok? Só que você tem que saber certinho o que você chamou, qual informação de qual letra. Porque no final ele só quer saber o número que Carlos resolveu. Então, se você chamar de A e B, você tem que saber na tua cabecinha. O Carlos é o A ou o Carlos é o B, ok? Então, a hora da escolha das letras é muito importante, porque ela precisa indicar para você já a resposta. Facilitar a nossa vida, gente, ok? Então, copiado esse slide, vamos substituir C, que já está isolado, na segunda equação. Então, aqui, ó, C mais N igual a 90. Essa é a segunda equação. Então, no lugar do C, eu vou trocar por N mais 36. Ó, entre parênteses aqui de novo, ó, ok? E daí continua copiando o resto da equação.
Copio mais, copio N, copio igual e copio 90. É um Ctrl+C, Ctrl+V direto aqui, ok? Não tem o número na frente do parênteses. Não tem. Não tem sinal na frente do parênteses. Então é tranquilo. Você pode gastar mais uma linha só para tirar os parênteses ou já pode juntar letra com letra aqui, ok? Porque nada vai ser alterado aí. Então, um N mais um N, 2N. Mais 36, eu copiei ainda aqui, igual 90. Então, agora eu vou separar letra para um lado, número para o outro. Então, primeiro copio o 90, que já estava lá. Não vai me passar o 36. Sabe o que vocês fazem? Vocês fazem assim, ó. Vocês copiam o 36 e daí vocês colocam menos 90. O sinal do 36, em vez de colocar na frente, porque é o 36 que é negativo, ó, ele acaba ficando atrás do 36. E se ficar depois do número, esse sinal não é mais do 36, ele ficaria do 90. Então, 36 menos 90 não vai dar, gente, 54, vai dar menos 54. E daí dá tudo errado, entendeu? Então, primeiro você copia o cara que já estava lá e depois o 36 que está somando passa subtraindo. 90 tira 36, 54. E o 2 que estava multiplicando o N passa dividindo. 54 dividido por 2, eu descobri que o número de exercícios que o Newton resolveu são 27. Só que essa informação eles não querem, tá bom? Mas eu precisei dela para poder chegar no Carlos, que é o que ele está pedindo. Então, um tempinho para você copiar essa resolução. Muito bem, o Newton resolveu 27 exercícios. É bastante, né, gente? Mas ele não quer saber do Newton, ele quer saber do Carlos. Então, você volta e substitui no lugar do N o número 27. Olha lá, ó, nós tínhamos já na primeira equação C igual a N mais 36. Então, no lugar do N, você coloca o que você achou, que é 27. 27 mais 36 dá 63. Tá bom para você resolver 63 exercícios de matemática no final de semana? Tá bom, né? Quer passar na faculdade, quer ir bem no Enem? Esse é o caminho, tá bom? Não precisa ser 63, tá? Mas que de repente uns 5, 10 dá pra rolar, né? Beleza, então. Qual é a resposta? O número que Carlos resolveu. Então, Carlos resolveu 63. Então, aqui eu coloquei a resposta para ficar bem clara, mas a resposta não era escrita, era em marque X.
Então, eu vou dar um tempinho para você terminar de copiar essa resolução e nós voltamos e marcamos o X na opção correta. Muito bem, finalizamos mais um exercício. O Carlos resolveu 63, então a resposta aqui não é por extenso, precisa marcar X. Então, olha aqui, ó, 63. Dá uma reparada aqui na opção letra D. Que número que é esse? 27. 27 é o número do Newton. Então, cuidado, se você começa a resolver e acha 27, você enxerga o 27 na opção, você já acha que é a resposta. E não é. Tá bom? Então, cuidado com esses marques X, porque as respostas não são números chutados aqui. São números que você obtém de acordo com alguma conta que você faça. Então, cuidado. A resposta certa é a letra A, 63, ok? Então, o que trabalhamos hoje? Método da substituição, com alguns exercícios. E uns probleminhas, né? Que nós tivemos que montar o sistema. E na próxima aula... Prometo, é a última aula com exercício de substituição. Última chance para aprender, hein? Tivemos muitas aulas, então temos chance ainda. Vamos fazer mais alguns exercícios usando esse método. Depois nós mudamos de método, ok? Depois nós vamos trabalhar com os outros métodos que eu te falei, que existem, são 3, né? Ok? Então não perca a próxima aula, tenta fazer sozinho aí, ou repetir sozinho, fecha o caderno, copia e tenta fazer sozinho, que você vai ver que você aprende, é tranquilo, tá bom? E não perca a próxima aula, nós nos vemos, tá bom? Beijo, tchau!